Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6. O escândalo da encarnação. Jesus foi para Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, Jesus começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde vem tudo isso? Onde foi que arranjou tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados pelas mãos dele? Esse homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa de Jesus. Então Jesus dizia para eles que um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre seus parentes e sua família. E Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, apenas curou alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e Jesus ficou admirado com a falta de fé deles. A cegueira dos discípulos. A missão dos discípulos. Jesus começou a percorrer as redondezas, ensinando nos povoados. Chamou os 12 discípulos, começou a enviá-los 2 a 2 e dava-lhes poder sobre os espíritos impuros. Jesus recomendou que não levassem nada pelo caminho, além de um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí até partir. Se vocês forem mal recebidos num lugar e o povo não escutar vocês, quando saírem, sacuda a poeira dos pés, como protesto contra eles. Então os discípulos partiram e pregaram para que as pessoas se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. O banquete da morte. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome tinha se tornado famoso. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. É por isso que os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros diziam ainda: é um profeta como os profetas antigos. Ouvindo essas coisas, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. Fez isso por causa de quem tinha casado, apesar de ser ela a mulher do seu irmão Filipe. João dizia a Herodes: não é permitido você se casar com a mulher do seu irmão. Por isso, Herodíades ficou com raiva de João e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíadas entrou e dançou, agarrando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu darei a você. E jurou: juro que darei qualquer coisa que você me pedir, mesmo que seja a metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. A moça correu para a sala e pediu ao rei: quero que me dê agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar, pois tinha feito o juramento na frente dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, foi à prisão e cortou a cabeça de João. Depois, levou a cabeça num prato, deu à moça e esta a entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram, levaram o cadáver e o sepultaram. O banquete da vida. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía, ao tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus disse para eles: vamos sozinho para algum lugar deserto, para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo quem que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente, a pé,
e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estavam ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Vocês é quem têm de lhes dar de comer. Os discípulos perguntaram: Devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães, peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção, partiu os pães e aí dando aos discípulos, para que o distribuíssem, dividiu entre todos também os peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Jesus é a presença de Deus. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos o tinham visto e ficaram assustados, mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu com eles na barca, e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Acabando de atravessar, chegaram à terra de Genezaré e amarraram a barraca. Logo que desceram da barraca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Iam de toda a região, levando os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava, e aonde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da roupa de Jesus, e todos os que tocaram ficaram curados. Os conterrâneos de Jesus se escandalizam, não querem admitir que alguém como eles possa ter sabedoria superior à dos profissionais e realize ações que indiquem uma presença de Deus. Para eles, o empecilho para a fé é a encarnação, Deus feito homem, situado num contexto social. Os discípulos são enviados para continuar a missão de Jesus, pedir mudança radical da orientação de vida, conversão, desalienar as pessoas, libertar dos demônios, restaurar a vida humana, curas. Os discípulos devem estar livres, ter bom senso e estar conscientes de que a missão vai provocar choque com os que querem transformações. A narração da morte de João Batista apresenta o destino de Jesus e dos que o seguem. A morte de João acontece dentro de um banquete de poderosos. Assim, o profeta pregava o início da transformação radical. É morto por aqueles que se sentem incomodados com essa transformação. Enquanto Herodes celebra o banquete da morte com os grandes, Jesus celebra o banquete da vida com o povo simples. Marcos não diz que Jesus ensina, mas o grande ensinamento de toda a cena está no fato de que não é preciso muito dinheiro para comprar comida para o povo. É preciso simplesmente dar e repartir entre todos o pouco que cada um possui. Jesus projeta nova sociedade, onde o comércio é substituído pelo dom e a posse pela partilha. Mas, para que isso realmente aconteça, é preciso organizar o povo,
dando e repartindo. Todos ficam satisfeitos e ainda sobra muita coisa. O episódio mostra o verdadeiro Deus sendo revelado em Jesus. Os discípulos não conseguem ver a presença de Deus em Jesus, porque não entenderam o acontecimento dos pães. Para quem não entende que o comércio e a posse devem ser substituídos pelo dom e pela partilha, Jesus se torna fantasma ou apenas fazedor de milagres que provoca medo e não a presença do Deus verdadeiro.